Bom dia. Passando aqui para trazer a mensagem de Deus, aonde que está em Atos 9, a partir do versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Meditando sobre Paulo, algo me chama muita atenção. Porque Paulo, achando que estava fazendo algo certo, algo que estava agradando a Deus, ele prendeu muitos, matou. E ele não tinha medo. Ele ia onde teria que ir, achando que estava zelando no nome de Deus. Da mesma forma somos nós. Quantas das vezes nós fazemos coisas erradas, achando que estamos fazendo a coisa certa? Quantas das vezes a gente chega pro irmão e começa a falar para ele: se você morrer do jeito que você tá, você vai pro inferno. Se você continuar fazendo isso, você vai pro inferno. Se você fazer aquilo, você vai pro inferno. Quantas das vezes tem pessoas que estão precisando só de um sorriso, a gente chega para eles com palavras de derrota, de fracasso. E do mesmo jeito de Paulo, achando que nós estamos fazendo o que é certo, achando que Deus está naquilo, mas não está. É difícil a gente reconhecer os nossos erros, é difícil a gente ter que abaixar a cabeça e reconhecer que o que a gente está fazendo neste momento não é o certo. E no final, sabe que o que nós nos tornamos? Pedra de tropeço, pedra de escândalo, pedra de destruição. Quando a gente leva uma palavra que afasta as pessoas do caminho de Deus, nós nos tornamos pedras escandalosas. Não só a prostituição é escândalo, o adultério também não é só escândalo, mas as nossas atitudes que nós fazemos em favor da obra de Deus. Nós matamos inocentes, nós matamos quem quer caminhar na fé. A gente acha, porque tem muito tempo de congregação, a gente pode defraudar o irmão que está ali, no passinho, dia após dia na fé. E a gente faz isso. Achamos que somos ovelhas, mas não passamos de lobos. Lobos raivosos, famintos. E é necessário a gente nos humilhar. Porque quando Paulo estava desta forma, Jesus apareceu no meio do caminho e parou ele em uma grande luz. E ele perguntou: quem és tu? E Jesus fala: Saulo, Saulo, eu sou aquele que você persegue. Quando você persegue um povo de Deus, também estamos perseguindo Deus. Eu não estou falando dos ímpios, não. Eu não estou falando dos que estão lá na rua, que não exerce a mesma crença nossa. Essa mensagem aqui de hoje é para mim e para você. Essa mensagem somos para nós que achamos que estamos fazendo o que é certo. E se Jesus aparecesse para cada um de nós nesse momento e perguntasse: o que está fazendo? A gente ia começar a falar assim: Senhor, tal pessoa está roubando, está matando, está se prostituindo, está se drogando, embebedando, está traficando. Senhor, aquela pessoa está com a arma na mão.
se Deus perguntasse para nós, e você? O que você faz de bom? Ah, em seu nome eu prego, eu expulso demônios, em teu nome eu evangelizo, em teu nome eu curo, em teu nome eu ganhei almas. Em teu nome. Não é no nome de Jesus? E Jesus vai falar assim: tem certeza? E a gente ia continuar: tenho, Senhor, porque eu sou dizimista, eu sou ofertista, eu participo da Santa Ceia, eu venho na igreja tantas vezes, eu venho no culto dominical. Igual aquele homem que estava batendo no peito. Tinha dois, um batia no peito e outro só abaixava a cabeça. Quem que Jesus justificou ali? Quem abaixou a cabeça, quem se humilhou. Não foi diferente com Saulo. Ele teve que abaixar a cabeça. Ele teve que cair com o rosto em terra. Quando ele se converteu verdadeiramente, quantas igrejas ele abriu? Quantas almas ele ganhou? Ele foi o único que teve revelações tão forte, que ele não encontrou palavras. Ele não pôde explicar a respeito do que ele tinha visto. E por causa dessa revelação, ele teve um espinho na carne. Eu não sei que espinho foi esse. Mas ele não conseguiu revelar o que ele tinha visto. Porque uma vez que ele se humilhou, ele continuou humilde na presença de Deus. Ele continuou buscando a Deus, fazendo verdadeiramente o que era certo. Se eu fosse dar uma palavra, uma frase, seria a humilhação de Paulo. Se eu fosse dar um título, seria essa: a humilhação de Paulo. E o que eu tenho para mim e para você é: se humilha. Permita que verdadeiramente Deus te conduza no caminho certo. Que verdadeiramente Ele te conduza no caminho da luz, da verdade, da justiça. Permita que verdadeiramente Ele fale ao teu coração. Não como qualquer louco. Porque a mulher de Jó foi uma louca que chegou para ele no momento da sua maior dor. E falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Nós estamos falando isso. Nós estamos. De alguma forma nós estamos. Não como as palavras que aquela louca falou. Mas encoberto nós estamos falando. Quando nós criticamos. Quando nós abrimos a nossa boca para olhar o defeito dos outros. E enxergar só a nossa verdade. Quantas pessoas estão buscando a Deus numa timidez tão grande. Quando eu estou falando timidez, eu não estou diminuindo ninguém. Mas nós vimos pessoas chegar na igreja e abaixar a cabeça e eles não abrir a boca para dar um glória. E a gente olha e fala: nossa, ele não está dando glória. E talvez ele está assim: ó, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu não tenho como orar. Senhor, me perdoa porque eu não tenho uma frase para orar. E ali Deus está se agradando de uma maneira extraordinária, porque está igual aquela viúva, que tudo que ela tinha era umas moedinhas e ela colocou no cofre. E ali rico estava colocando o que estava sobrando.
E ela colocou tudo o que tinha. E Jesus olhou e falou: tudo que tem é que ela dá. Quantas vezes pessoas chegam dentro de uma igreja e chora? E quem está mais firme na fé, em vez de ir lá abraçar e falar: olha, você vai conseguir, você é forte, Deus é contigo, não critica. Aí começa a falar: tá vendo? Tá em pecado. Aí ela não sabe o que aquela pessoa está fazendo, pois está ali no seu cantinho chorando. Se uma pessoa fica tempo sem ir na igreja, começa a falar: é um desviado, desviou. E começa a falar que está fora por causa de tantas coisas. Não é assim. Você não sabe a luta que aquela pessoa está passando, as dificuldades que ela está passando. Por isso, ela tirou um tempo para ela e Deus. Talvez por ela estar uns dias sem ir na casa do Senhor, é a hora que ela mais está buscando, é a hora que ela está mais se entregando, se humilhando. E se deixa de ir no culto de Santa Ceia, nossa, quantas coisas caem em cima daquela pessoa que não foi. E o pior é os que estão tomando Santa Ceia, que estão no pecado do orgulho da santidade, que está no orgulho de dizer: eu vou tomar a Santa Ceia, eu sou membro da igreja. E tem pessoas que compram roupa, que escolhe a melhor roupa para a Santa Ceia, e o coração está cheio de rabina, o coração não perdoa, o coração não se abre para o amor, misericórdia, o coração não se abre para Deus. Está igual um fariseu, um esquibra, que conhece a palavra, mas não faz nada. Dá o dízimo e oferta, mas são verdadeiras pedras de tropeço, porque eles não têm a salvação e não permitem que outros tenham. Eles não buscam o que é santo, mas pega o que é santo e joga aos cães. Pega as pérolas e joga aos porcos. Junta tesouro na terra, mas no céu não tem nenhum. Quantas pessoas estão assim? E quando Deus fala para Ananias: vai em tal lugar, que lá tem um varão. E manda Ananias, e Ananias vai falando assim: ó, eu ouvi falar dessa pessoa. Eu ouvi falar. E Jesus fala para ele: levanta-te e vai à rua chamada direita e perguntai em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Está vendo? Quando Deus fala para nós: vai naquela prostituta, a gente começa a falar: não, Senhor, eu não posso naquela prostituta porque ela se contaminou com tantos homens, destruiu casamentos. Quando Deus fala para nós: vai levar minha palavra àquele mendigo, não, Senhor, ele fede. Quando Deus fala para a gente dar um alimento a um morador de rua, não, Senhor, ele está ali por causa disso.
Quando Deus fala, vai, não, Senhor. Quantas das vezes a gente fala não para Deus? Quantas vezes a gente fala não? E a gente quer ali, ó, bater na porta de Deus, dizendo, Senhor, socorre. Senhor, me salva. Senhor, liberta a minha família. E Deus nos olha e fala assim, mas o que você está fazendo em favor do meu reino? O que você está fazendo em favor das vidas que estão caídas? E a gente começa a falar assim, ai, mas tem que olhar minha casa primeiro. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nos ocupamos com tantas coisas. E não nos preocupamos em verdadeiramente fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Verdadeiramente nós estamos negligenciando Deus, estamos apedrejando Jesus. Sim, nós fazemos isso. Quando Jesus pede algo para a gente fazer, o que a gente não faz, nós estamos fazendo o quê? Quando Deus pede o nosso Isaac, eu não estou falando de um filho, estou falando de um tempo, de uma obediência. Será que nós entregamos? Ou será que a gente está pedindo para outra pessoa em nosso lugar? Será que realmente nós estamos ali para fazer a vontade de Deus ou é a nossa? Porque se a vontade de Deus é perfeita e agradável e nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo o que é ruim, o que é mal. E se nós fazemos o que é ruim, o que é mal, nós estamos pedindo a Deus para fazer o que conosco? O que nós estamos pedindo para Deus fazer em cada um de nós? A gente tem que aprender a se humilhar. A gente tem que falar igual o Saulo falou. O que tu queres, Senhor? O que tu queres, Senhor? E quando Deus falar, faz isso. Não coloca nada entre você e Deus, não. Se Deus quer que você estude a palavra, pega a Bíblia. Vai ler. Porque Deus quer uma intimidade com você através da Bíblia. Se Deus falar com você, tira um período de oração. Vai orar. Porque Deus quer falar com você através da oração. Do jejum. Se Deus falar para você, não precisa Ele falar, não. Mas se você está na sua casa sem fazer nada, e você sentiu uma vontade de dar uma volta na cidade, vá. Quem sabe nessa volta que você está dando no seu setor, na sua quadra, Deus vai te usar para salvar uma vida. Já aconteceu de eu entrar dentro do ônibus para ir em determinado lugar. E ali Deus me desinquietar para descer antes. E o meu dinheiro estava curto. Eu não tinha dinheiro para pagar 3 condução. Eu só fui com 2. Uma para ir e outra para vir, que eu estava mexendo com exames. E ali, bem curto mesmo, porque eu não tinha outro. Então Deus me inquietou e eu desci. E Deus, no que eu desci, Deus me pôs para falar com uma pessoa. E eu cheguei para essa pessoa e falei. E Deus falava para essa pessoa que queria um conserto dele porque o tempo dele estava chegando. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa depois disso. Porque eu passei o que Deus pediu para me falar. E vocês acham que Deus me deu dinheiro para acabar de chegar onde que eu precisava chegar? Eu fui a pé. Mas eu fui, assim, numa leveza, uma gratidão tão grande. Porque eu não cheguei atrasado
aonde eu precisava chegar. E eu fiz uma caminhada boa. Era como se tivesse parado o tempo para me chegar na hora certa. Os pequenos detalhes que Deus faz coisas grandes. É uma coisa assim pequenininha que Deus faz o mover. E ali eu fiz a forma que Deus queria que eu fizesse. Eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. E no ano passado, eu fui resolver um problema e não deu certo. Eu tive que ir num determinado lugar, eu fui e não deu certo. E eu queria, como eu estava no centro da cidade, eu queria dar uma volta. Mas Deus falou, não, vai embora para sua casa agora. E eu vim. Na hora que eu entrei dentro do ônibus, tinha vários lugares vazios, mas Deus me colocou para sentar no lugar aonde que tinha um rapaz. E esse rapaz tinha dias que não banhava. Estava com cheiro de quem estava alcoolizado. E eu sentei. Mesmo vendo a situação que ele estava, ali eu sentei. E eu não tinha motivo para começar a conversar com aquele rapaz, porque realmente não tinha. E entrou uma mulher dando uns folhetinhos, e eu peguei esse folhetinho e olhei para ele e perguntei, você é evangélico? Ele falou assim, eu estou tentando. E eu comecei a falar para Deus, e esse homem, esse rapaz, ele olhava para mim com os olhos de quem ia chorar. Ele me agradeceu. Eu desci onde que eu precisava descer, e ele seguiu. Olha só para você ver, quando uma coisa é de Deus. Eu entrei no ônibus aonde ele estava. E aonde que eu entrei, eu acho que demorou uns 40 minutos de onde que eu estava até na minha casa. Até o ponto que eu precisava descer. E eu vim falando de Deus para ele. Ele só falava obrigada. E eu ia para cá lá e Deus punha para falar de novo. Eu voltava, falava do lado dele. Quando eu pensava que tinha acabado, Deus colocava mais palavra. E quando cessou as palavras que tinha na minha boca, e sempre que eu falava alguma coisa, que eu calava, ele agradecia. Na hora que eu terminava de falar, ele olhando, ele não tirava o olho de mim, ele não olhava para outro canto, ele olhava para mim. E quando eu comecei a falar com esse homem, com esse rapaz, ele estava com uma feição pesada. E eu pude ver que o fardo que estava no rosto dele começou a cair. Que ele já estava com o rosto... Gente, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. Verdadeiramente eu sinto. Porque eu gosto de falar de Deus, me alivia, sabe? É maravilhoso, não importa se eu tô com uma, se eu tô com uma multidão, eu gosto de falar de Deus. E eu via que o rosto dele estava sereno. Ele não estava mais com um rosto pesado. E a última vez que ele me agradeceu, que eu fui perceber que eu estava chegando perto de casa. Então, eu entrei no ônibus, ele já estava, eu desci do ônibus, ele continuou a caminhada dele. Eu não sei onde ele está agora. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que era para falar para ele através de Deus, eu falei. Eu não neguei a Cristo em situação que aquela pessoa estava, mas pelo contrário, eu entreguei tudo que tinha para entregar. O que Deus colocou na minha boca, no meu coração, eu entreguei. Eu não guardei para mim. Eu não escondi para mim. Desculpa, gente, aqui eu me emociono, sabe?
Mas eu fiz o que estava para ser feito. E para mim isso é gratificante. Eu não peguei nada em troca. Porque Deus falou: de graça eu te dei, de graça fazestes. Eu amo isso. É por isso que eu gravo esses vídeos, porque eu gosto de falar do amor de Deus. Não é fácil, mas maravilhoso. É maravilhoso. Porque Deus te capacita, Deus te traz uma paz, Deus te traz uma leveza. Que ouro, que prata, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Não pode, porque é uma paz que não tem nem como explicar. É algo tão extraordinário que Deus faz. Eu quero continuar fazendo, eu quero continuar. Porque foi para os doentes que Deus veio. Eu era uma doente, você era uma doente, porque ninguém nasceu. Por mais dinheiro que você tenha, você não nasceu no lugar onde que você nunca passou uma dificuldade, nunca passou um medo. Eu tenho meus medos. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho Deus. E meu Deus é dono do impossível. Ele tira o medo, ele tira a angústia, ele tira tudo. A aflição, ele tira. E é maravilhoso. É grandioso, é extraordinário. Ai, como explicar Deus? Como explicar as coisas que Deus faz? Como? Não tem. Não tem. E esse é meu propósito que eu quero diante de Deus. É ir nesses lugares. O que eu tô falando, eu falei primeiro com Deus. O meu desejo é entrar num prostíbulo, é entrar numa boca de fumo, é em lugares onde as pessoas estão no lamaçal do pecado e falar de Jesus. Eu sei que isso é mal visto, já imaginou? Eu pregando a palavra de Deus para você dentro de uma igreja e alguém passar a me ver ali, uma boca de fumo, vai apontar o dedo, vai falar assim, é lá, ó. Mas eu não estou fazendo pro homem, eu estou fazendo para Deus. O meu irmão tá ali. O meu irmão está necessitando de uma palavra, o meu irmão está necessitando não só de pedras. A minha irmã que está no prostíbulo está precisando de uma ajuda, de auxílio. Aquela pessoa que está no bar, aquela pessoa que está com depressão. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero fazer o ID para essas pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus operando na vida delas, na vida das pessoas que estão enraizadas nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no tráfico. Eu quero porque foi lindo olhar no rosto daquele rapaz e ver o rosto, a imagem dele mudar. Eu quero fazer isso. Eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero atirar pedra, eu não quero ser pedra de atropeço, de escândalo na vida de ninguém. Eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo. Amém. Então vamos nos humilhar para Deus falar, para Deus fazer, para Deus capacitar. Vamos continuar fazendo, porque esse é o ID que Jesus pediu para a gente fazer, para a gente levar. Vamos continuar levando, porque Deus nos entregou a esse mundo
com o propósito da gente ajudar. E se a gente não fazer isso, outras pessoas vão fazer. Então, se você tem para fazer, faz com amor, faz com carinho, faz com prazer. Amém?